Prosseguindo com a série A Nossa Responsabilidade com a Escola Bíblica Dominical, falarei nesse vídeo sobre a responsabilidade do professor. O bom professor é aquele que almeja a excelência do ensino e se empenha em alcançá-la. Tem que ser como o apóstolo Paulo exortou: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Paulo recomenda aos que ensinam a dedicação total desse ministério. Dedicação que resultará num progresso constante do professor, quer seja em relação à habilidade no ensino e crescimento espiritual de seus alunos, quer seja em relação à sua própria vida cristã. O professor da escola dominical deve ser o primeiro a viver o que ensina. A classe nunca deve ser subestimada, muito menos a dos pequeninos. Ela saberá se o professor está sendo sincero no que diz, como também saberá se o professor se preparou adequadamente para a aula. Fazer pesquisa de última hora e preparar a aula às pressas nunca dá certo. Quando o professor não se esforça para fazer o melhor, ele não apenas desrespeita seus alunos, como peca contra Deus. Além de viver o que ensina, o bom professor conhece seus alunos. Ele nunca deve acreditar que basta, por exemplo, pegar a revista e ensinar o que está ali, por melhor que seja o seu trabalho de pesquisa. O professor da escola dominical deve conhecer a sua classe, cada um de seus alunos. É importante que o professor conheça seus alunos, até mesmo para uma transmissão mais natural e eficaz de sua aula. Quanto ao preparo e à exposição da aula propriamente dito, os editores dos estudos bíblicos apresentam sugestões preciosas que ajudarão em muitos professores da escola dominical. Vejamos algumas delas. Primeiro, utilizar sempre a Bíblia como referencial absoluto. Segundo, elaborar pesquisas e anotações, buscando noutras fontes subsídios para a complementação das lições. Terceiro, planejar a ministração das aulas, relacionando-as entre si, para que haja coerência e se evite a antecipação da matéria. Quarto, evitar o distanciamento do assunto proposto na lição. Quinto, dinamizar a aula sem monopolizar a palavra, oferecendo respostas prontas. Sexto, relacionar as mensagens ao cotidiano dos alunos, desafiando-os a praticar as verdades aprendidas. Sétimo, no final da aula, despertar os alunos quanto ao próximo assunto a ser estudado, mostrando-lhes a possibilidade de aprenderem coisas novas e incentivando-os a estudar durante a semana. Oitavo, depender sempre da iluminação do Espírito Santo, orando, estudando e colocando-se diante de Deus como instrumento para a instrução de outros. E por último, verificar a transformação na vida dos alunos a fim de avaliar o êxito de seu trabalho. Duas coisas, pelo menos, têm levado muita gente a perder o interesse pela escola dominical hoje em dia. Ou seja, a falta de criatividade do professor e a falta de dinâmica das aulas. Professor, faça de sua aula algo interessante, seja criativo, gaste tempo nisso. Criatividade e dinamismo são, em boa parte, o segredo do sucesso do professor eficaz. É necessário que o professor da escola dominical veja seu trabalho como o ministério que Deus lhe deu e que, por isso mesmo, precisa ser realizado da melhor maneira possível. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.